Sejam bem-vindos ao videocast da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Seguindo os temas das nossas reuniões mensais, hoje a gente vai falar de imaginologia mamária. Esse videocast tem a intenção de falar hoje sobre o novo BIRADS, e a gente convidou para esse videocast a doutora Selma Bauab, doutora Simone Elias e doutora Paula Moraes. A gente queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Boa noite, o meu nome é Selma de Passe Bauab, eu sou radiologista especializada em mama e aqui em São José do Rio Preto, no noroeste do estado de São Paulo. Eu agradeço o convite para estar aqui hoje. Oi, gente, boa noite. Posso falar boa noite? Pode. Então tá bom. Eu sou a Paula Moraes, eu sou radiologista também, especialista em mama. Eu trabalho aqui em São Paulo, na DASA, e junto com a doutora Selma faço parte da Comissão Nacional de Mamografia. E obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina. Boa noite, eu sou Simone Elias, eu sou mastologista de formação, mas apaixonada por imagem mamária. Atualmente eu sou professora, coordenadora e orientadora do programa de pós-graduação de ginecologia da Unifesp. E da Comissão de Educação Continuada, somos eu, Luísa Vassoi, doutor Juliano e doutora Priscila. Se apresentem, por favor. Meu nome é Juliano, eu sou mastologista e coordenador da Comissão de Educação Continuada da SBM Regional São Paulo. Pri, Bom, meu nome é Priscila, sou mastologista, eu estou aqui na região de Campinas e em Indaiatuba. Bom, hoje a gente vai começar falando do novo BIRADS. A edição de 2025 do BIRADS, do American College of Radiology, trouxe atualizações para a padronização dos laudos de imagem mamária. Então, houve uma tentativa nesse novo BIRADS de padronizar e reforçar a uniformização da linguagem entre as diferentes modalidades de imagem, e passou a ser chamada até de manual, que refletia uma ampliação do conteúdo para além de um atlas de imagem. Então, houve uma expansão de todo o material, conteúdo, e a ideia até é algo filosófico para a gente ter uma maior harmonização entre os descritores de imagem. Os termos do Lexo também foram todos reordenados, e a gente queria falar um pouco dessa questão quase filosófica, né? De mudar e tentar uniformizar toda essa padronização do manual. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho dessa mudança. O que vocês acharam dessa mudança de norma, de atlas para manual, dessa tentativa de tirar um pouco de subjetividade do BIADS? Posso começar, então. O BIRADS, ele mudou duas coisas dessa questão filosófica. A primeira coisa é, deixou de ser edição e passou a ser versão. Isso vem para tentar uniformizar com os outros RADs todos que o ACR faz. Começamos com o BIRADS, mas agora a gente tem RADs para tudo. Uma tentativa mesmo de uniformizar, descrever, padronizar a conduta e o que a gente precisa fazer, no nosso caso, até risco de malignidade associado às alterações. Isso permanece, tá? Nessa versão do BIRADS. Mas isso vem para sinalizar que as coisas podem ser mudadas muito mais facilmente. Então, você não precisa esperar 10 anos, como a gente esperou, da quarta para a quinta edição, e agora a gente esperou 12 anos para agora a versão. Então, assim, teve uma atualização de tecnologia, teve uma atualização, vamos incorporar. Então, versão 2025.1. Então, você consegue fazer isso muito mais rapidamente, sem ter que mudar uma coisa monolítica, gigantesca. Então, você consegue fazer as coisas ficarem muito mais dinâmicas. Eu acho que é isso que eles estão sinalizando. E o manual é exatamente a mesma coisa. Não é só foto, tem uma série de questões teóricas embutidas no BIRADS agora, que é sensacional. E eu achei que isso aconteceu muito. A gente não está mais preso em descritor e maneira, vamos descrever esse nódulo dessa maneira. Mas não, vamos descrever esse nódulo dessa maneira em todas as nossas modalidades de imagem e vamos traçar paralelos, né, e ficar muito mais fácil o que isso significa na clínica. Então, a gente tem muito mais essa abordagem do impacto na clínica do que a gente tinha antes só com descritores. Eu achei que veio uma versão mais madura, começando, né? Um amadurecimento. Aí desde 1993, que a gente tem o BIRADS, agora a gente está chegando a uma coisa mais... Prática. Exato. Eu achei que o BIRADS olhou mais para o clínico agora. Eu vou falar como Exato, é mastologista, isso. meu lado mastologista, né? Porque ele correlacionou muito mais com a queixa e com o sinal, o sintoma da paciente. Então, era uma coisa mais estanque,
Apesar que o BIHADS, desde a primeira versão, em 93, acho que chegou aqui no Brasil em 96, eu lembro quando o boletim da sociedade vinha no correio, 4 folhinhas dobrado Ainda assim, chega no correio, assim. não, mas ele era É pequenininho, pequenininho, agora ele era tá pequenininho recheado. dobrado, assim, ele parecia uma carta do tamanho ofício. E aí eu fiz uma tradução junto com, na época, meu orientador de mestrado, o Dr. Valente, a gente colocou, né? Então era uma novidade para todo mundo. O BIHADS, o pessoal usava algarismo romano, que nem o Papa Nicolau. E toda vez eu corrigia, não, é arábico, não é romano. Lembra dessa Sim. fase? E sempre foi uma coisa com o objetivo de homogeneizar, de padronizar. E só do primeiro BIHADS, eu lembro que logo em seguida teve um artigo que isso já melhorou muito o diagnóstico. Porque era aquela coisa assim, né? Falando mais popularmente. Landra, nódulo, bolinha, né? Área nodular. E aí, cada um descrevia do seu jeito. Quando veio o BIHADS, não. Era nódulo, né? Até no começo a gente teve dificuldade do MES, né? Do inglês. Não era para traduzir para massa, mas era para traduzir para nódulo. E aí, só de ter o primeiro BIHADS, isso já homogeneizou e melhorou muito o diagnóstico. Cada um descrevia como queria. Então, era quase... Eu tinha uma aula que eu usava primeiro slide era a Torre de Babel, que era meio isso, né? isso Cada um aí. usava a nomenclatura que queria. E eu sempre fui fã, e o pessoal que faz relatório também, porque isso ajuda muito na prática. E agora, nessa versão, né, que virou manual, eu senti essa questão da clínica, que a Paula falou, e também a preocupação em fazer os métodos de imagem de mama conversarem. Então, eles pareciam semelhantes, mas eles tinham separações. Agora você consegue fazer conversar, tanto que a gente vai chegar na parte de ultrassom, coisas que a gente vê no ultrassom não tinha léxico para descrever, e você via na mamografia, você via na ressonância, e aí trouxe essa questão. Eu acho que ainda tem coisa que pode ser melhorada, mas aí, Sempre. né, vamos ver se no próximo vem mais novidade aí. E a doutora Selma? Olha, então eu acho que eu sou a mais velha aqui, e eu tenho uma vivência muito grande com o BIHADS. Eu sempre fui fã, desde a primeira edição. Até aqui na cidade eu fazia folhetos, dava, assim, quando tinha alguma data, dava presente para os médicos colocarem na mesa deles, penduradinho numa coisinha lá que ficava em pezinho, para eles saberem o que era o BIHADS. Agora, o que eu sinto é que ficou tão melhor essa última edição, e assim, foi melhorando aos poucos, mas, por exemplo, em 2002, o Domingos Corrêa da Rocha e eu lançamos a segunda edição do nosso Atlas de imagem da mama. E nós resolvemos colocar o BIHADS. E foi tão difícil, porque um cisto que precisava ser puncionado, a gente tinha que dar BIHADS 4. Era muito triste. Então, foi tão difícil fazer aquela edição do livro, que eu falava tanto nesse BIHADS, que eu estava tão... que a minha filha era mocinha, falou, papai, você toma cuidado com a mamãe, que ela não para de falar num tal de BIHADS. Então, Boa. e agora ficou maravilhoso, porque com esse contexto clínico, eu sou radiologista, mas eu faço uma correlação o tempo todo. E esse negócio de fazer o laudo do jeito que eles estão fazendo, quer dizer, é uma coisa que a gente já fazia. Então, eu achei que veio para uma realidade muito mais próxima, né, do que a gente vive mesmo. Pri, A gente vai outra sequência aqui, ó, ao nosso roteiro, né, de perguntas. Uma das principais questões aí que chamou atenção para nós, mastologistas, foi a inclusão da análise dos linfonodos por exames de imagem como descritor e não mais como um achado secundário, né? E a gente sabe que cada vez mais o linfonodo, a gente está tentando fazer uma abordagem dele, um estadiamento clínico, ao invés de cirúrgico, e tentar reduzir a abordagem cirúrgica linfonodal e tentar fazer tentar enxergar aquele linfonodo, o aspecto dele, os aspectos, enfim, clínicos, pelos exames de imagem, para dar uma referência para a gente do risco, enfim, e tentar fazer estadiamento clínico mesmo, e não cirúrgico. E como que vocês avaliam essa modificação, principalmente no lexo de ultrassonografia e ressonância, e quais seriam os critérios para suspeição linfonodal? Essa foi uma das perguntas que a gente gostaria de ouvir de vocês. E se na paciente que não tem uma lesão suspeita na mama, que seria uma outra questão, o linfonodo seria avaliado da mesma forma, né? A gente daria a mesma atenção do que numa paciente que tem já um diagnóstico de câncer, enfim, a gente está fazendo uma investigação para estadiamento. E
uma terceira pergunta, que eu acho que, inclusive, está lá na versão agora, no manual do BIHADS, que na ausência de uma doença infecciosa ou inflamatória conhecida ou vacinação recente, qual a classificação BIHADS para um linfonodo suspeito à mamografia? E qual seria a recomendação desse achado? Então, são 3 perguntas que a gente tentou montar em relação ao que chamou bastante atenção para a gente que é mastologista. Ó, então, até o Colégio Brasileiro de Radiologia, a comissão, né, do colégio, tem mastologista, tem ginecologista e radiologista, colocou a ultrassonografia da axila como até uma coisa separada para que a gente possa realmente estudar muito bem a axila e não olhar ou passar rápido, né? Então, eu achei que essa edição nova foi muito importante, porque mudou, né, um paradigma, assim, hoje o exame de imagem da axila é muito importante, porque antes o padrão ouro era a avaliação cirúrgica, né, para ver se tinha linfonodo prometido. E hoje, a avaliação bem esclarecida, bem estruturada dos linfonodos, a gente pode dar informação até sobre o linfonodo supraclavicular, da cadeia torácica interna. Então, a gente tem muito mais ferramentas. E ficou, assim, muito bom esse negócio de estruturar e deixar bem claro que a gente tem que colocar os níveis, quantos linfonodos comprometidos, quer dizer, isso tudo ajuda muito o médico, né? Você vai partir de tratamento, uma quimioterapia não adjuvante, você vai para a cirurgia. Então, quer dizer, eu acho que ficou muito bom isso aí. E em relação a, se não tiver nada na mama, nem um processo infeccioso, mas tem um linfonodo suspeito, a gente vai dar o BIHADS de acordo com a nossa suspeição daquele linfonodo, tá? E agora, se não tem nenhum processo inflamatório, mas ela tem um linfonodo suspeito, aí a gente tem que indicar a biópsia para fazer, inclusive, uma core biópsia para poder ver a imunistoquímica, para ver se o tumor é de mama, se é um tumor oculto, aí nós vamos fazer ressonância. Então, tem todo um workup aí para tentar resolver. Qual mais que é a questão? Eu acho o seguinte, doutora Samu, o que a gente tem visto agora é o É. protagonismo que ganhou a avaliação imaginológica da axila, principalmente o ultrassom. A gente tem hoje vários ensaios clínicos que mostraram resultados comparando operar axila e não operar axila, ou seja, uma avaliação, um estadiamento, a gente está trocando a forma de estadiar a axila. E essa padronização que fizeram do BIHADS foi fantástico, porque vai precisar isso. Vai precisar ter padrões de avaliação da axila para eu dizer que aquela paciente tem uma axila negativa para eu não operar a axila, né? E se mudou o padrão, como que é classificado o linfonodo negativo, positivo? O que eles Com colocaram? relação à descrição de morfologia, mudou a alguma gente coisa? já tinha vários critérios, algumas classificações, e tudo que você tem muita classificação, nenhuma é perfeita, Aham. né? Então, você às vezes faz um conjunto de coisas, e de novo, você tem que ter muita informação clínica, né? Então, como tem na pergunta a questão do linfonodo inflamatório, você tem que saber a história daquele paciente. Se tomou uma vacina, de que lado tomou a vacina, né? Se tem uma lesão naquele braço, uma arranhadura de gato, você tem que saber se é um paciente que trata um linfoma. O paciente está tratando linfoma, ele tem linfonodos horrorosos, né? Mas ele está tratando um linfoma e você tem isso na história do paciente, é um BIHADS 2, desde que não tenha nada na mama, você só tem achado de linfonodo. Por exemplo, collagenose. Paciente com lúpus que não está em tratamento, tem linfonodos aumentados sem hilo bilateral. Mas se você sabe que ela está numa história de lúpus, aquilo passa a ser 2, porque você tem um diagnóstico clínico para aquilo. A maior questão é o linfonodo unilateral e quando ele tem cortical espessado. Eu acho que esse acaba sendo o critério mais importante, cortical espessado acima de 3 milímetros. E principalmente quando essa cortical é espessada numa parte só, não homogeneamente espessada, é um espessamento focal. Esse seria o linfonodo mais suspeito, lógico, depois aquele que não tem mais hilo, mas esse daí todo mundo vai fazer o diagnóstico, né? E aí aquele linfonodo passa a ser um linfonodo suspeito, principalmente num contexto de uma paciente que tem uma lesão mamária suspeita ou já tem um diagnóstico positivo. E uma coisa que eu sempre falo é assim, sempre que você for avaliar tudo que for bilateral no nosso corpo, você tem que comparar com o outro lado. Falo assim, a cola está do lado, né? Então, você tem que olhar os linfonodos ao redor
e tem que olhar os linfonodos do outro lado. Às vezes, por exemplo, uma paciente com prótese, não sei se as radiologistas vão concordar comigo, muitas vezes as pacientes têm os linfonodos meio assanhados, paciente com prótese. Elas têm um processo inflamatório meio crônico pela presença da prótese de silicone. Então, se você olhar só um, você pode se assustar, mas quando você vê, é um padrão bilateral da paciente, ela tem mais de um daquele jeito. Isso vale para o CA também, né? E então, a gente tem que estar sempre atento à história clínica, e eu acho que o ultrassom de mama tem que ser separado do ultrassom de axila, principalmente que às vezes o radiologista geral, até na boa intenção, ele, já que estou aqui, eu vou escorregar para axila. E no que ele faz isso, se ele não tiver experiência com a imagem do linfonodo, ele vai dar um linfonodo suspeito e às vezes vai tirar chances a paciente ir para um protocolo de ACOSOC. Né? Então, às vezes, aquela boa vontade, né? Aquela ânsia de fazer um diagnóstico, de ajudar, né? Acaba atrapalhando o que você quer evitar, né? Aquele over na paciente. Então, acho que essa questão do linfonodo, o radiologista ele tem que saber mais mastologia agora também, né? Entendi. Para saber o que é importante, o que é relevante ele descrever. E se aquilo que ele está dando de informação vai ajudar ou vai atrapalhar a paciente. Não, é isso aí. Porque só assim, ó, fechando tudo. O que é importante em linfonodo, então? É morfologia, não é tamanho. Você Tamanho pode... do documento. Não, para linfonodo Não, não. Você pode... Eu prefiro ter um linfonodo de 3 centímetros com cortical fininha, o hilo gorduroso, do que um de 0,5 pretinho, todo com hilo perdido. Então, assim, importante em linfonodo é a relação cortical-hilo. Certo. E para ultrassom, a gente tem isso bem definido, que é o tamanho de cortical, que é 3 quanto? milímetros. 3 milímetros. Para ressonância, a gente não tem isso validado, e é muito do que a Simone falou, a gente olha a axila, os outros linfonodos na mesma axila e compara com a axila contralateral. E então a gente leva em consideração, para a definição de conduta, se tem causa conhecida ou não, se é unilateral ou bilateral. Para você definir se você vai dar um BIRADS 2 ou se você vai dar um BIRADS 4 e prosseguir investigação. Então, no caso da mamografia, a gente malemar vê nível 1 na mamografia. Então, se você tem linfonodo, morfologia suspeita, então perdeu o hilo, tá globoso, tá denso, de um lado só, o próximo passo, além de saber a clínica, obviamente, do que está acontecendo, é fazer um ultrassom. Para você ver o restante dessa mesma axila e a axila contralateral. A gente vê hoje os 3 exames, resposta rápida. Mamografia, ultrassom, ressonância. Qual que é melhor para axila? Ultrassom. Ó, gostei. Doutora Selma, concorda? Mas totalmente. Então tá bom. A ressonância ela acaba sendo melhor para linfonodo não axilar, tá? Mas para cadeia mamária, a gente tem mais facilidade para ver e às vezes nível 3, e depende se pega para cima assim. O supraclavicular, o ultrassom acaba vendo melhor. Porque a ressonância a gente não pega a bobina até aqui em cima, o sinal. Muito bacana. A Oh, gente próximo queria tema. falar da inclusão da mamografia contrastada, que foi, assim, um grande marco desse manual, né? Finalmente ter a inclusão real dentro do BIRADS para a gente falar, ó, realmente uma técnica que está chegando aí para mudar. E vai mudar a prática clínica, a nossa abordagem. Então, a mamografia contrastada nesse manual recebeu um lexo próprio, muito similar, inclusive, ao da ressonância, e ela passa a integrar formalmente. Então, assim, o que será que isso vai mudar na nossa prática? Será que a gente vai conseguir pedir isso mais fácil para as operadoras? Agora que a gente tem descritores formais, tem alguma situação que a gente teria que ter essa imagem para uma suspeição modificada? E como que a gente vai ter esse acesso, assim? Era essa mais a pergunta nossa. Como que a gente vai pegar essa formalização da mamografia contrastada e aplicar na prática? Tem algum caso que vocês podem falar assim, olha, essa imagem na mamografia, a gente tinha uma suspeita de um B3, mas aí na contrastada pode aumentar a suspeição, ou o contrário, ter uma suspeição aumentada e daí a contrastada deu mais informação para a gente baixar a suspeição? Eu posso voltar um pouquinho na sua Pode. pergunta? Só para quem estiver aqui escutando a gente, saber que a mamografia contrastada é uma mamografia digital mais uma imagem de baixa energia, né? Então, é um mamógrafo digital que recebe um software e é um filtro de cobre e a paciente tem que usar um contraste iodado igualzinho o da tomografia, inclusive com o mesmo cálculo por quilo de peso. Precisa de uma veia grossa, né? E você precisa ter um suporte, né, de alguma reação anafilática. Então, tendo isso,
você está apto para fazer a mamografia com contraste, como qualquer exame contrastado. Por quem ainda não pegou, não sei. Eu conheci a mamografia com contraste em 2011 no Gustavo Roussy, eles estavam começando com os estudos lá. Fiquei maravilhada, porque assim, você nem precisa ser radiologista nem mastologista quase para laudar a mamografia com contraste, assim, apaga toda a parte que a gente tem dúvida, né, Paulo? Apaga tudo que não tem interesse e só aparece o que tem interesse. Lógico que tem falso positivo, um fibroadenoma até pode dar um falso positivo, mas é impressionante como fica tudo mais nítido. É realmente você põe um filtro para ver só a lesão suspeita, né? E eu acho que a questão de ainda não estar funcionando, eu acho que tem o mito do contraste, né? E o contraste atualmente é não iônico, então ele não é aquele contraste que historicamente dava reação anafilática. A reação dele é similar à do gadolínio. E a outra questão é não estar no rol da ANS, né? Se ele tivesse no rol, talvez a gente pudesse estar trabalhando mais nisso, porque a ressonância é um exame caro, com mais falso positivo, tem pacientes que têm contraindicação, e eu acho que isso não sou eu que estou falando, tem vários artigos sobre isso, né? Vários centros já fazendo isso, que a mamografia contraste ela pode entrar no lugar da ressonância e não ser um exame a mais, né? Então a gente tem que ganhar experiência com isso fazendo. Eu realmente sou muito fã. No Gustavo Roussy, o primeiro exame da paciente que é sobrevivente é mamografia com contraste. Porque pega aquela mama que já tem radioterapia, cirurgia, que já é uma mama que a gente sabe que vai dar mais trabalho. Uma paciente de risco, então, o primeiro exame no serviço lá de oncologia já é a mamografia com contraste. Então, assim, a questão de estar no léxico, eu acho ótimo, mas eu acho que a batalha é colocar no rol de exames. Mas, Isso é difícil. Simone, eu acho que globalmente ela ainda é pouco utilizada, não é só aqui, né? Então ainda tem muita resistência, né? Em todo lugar. Eu acho que talvez pelo mito do contraste mesmo. Mas eu também acho que é um exame que provavelmente vai começar a ficar muito importante daqui para frente. E vamos ver, né, o que que o futuro vai mostrar. A gente vai instalar aqui, que a gente já tem o equipamento, mas não está instalado o software. Então, deve ser instalado futuramente aqui, no mês que vem ou outro. Mas, assim, eu fico um pouco com receio mesmo, porque aqui é uma clínica, não é hospital, não tem aquele... tem que fazer esse apoio, né, esse Tem. suporte para um caso de reação. É parecido com o da Tomo? É o mesmo contraste Mesmo. da tomo. Uhum. É o contraste Mesmo dado, é o contraste. mesmo contraste. E a gente tem tom aqui, mas só que parece que na mama tem um pouco mais de resistência. Mas se você tem tomo com contraste, aí você tem o suporte que você precisa. Então, mas não sei, ainda estou ainda relutante, mas vamos instalar e tentar começar. E entre os dois, Paula, ressonância, acha que vem substituir a Ah, ressonância mesmo? Dá sua posso opinião. falar? Assim, Fala, abre seu coração, eu vou Paula. falar para vocês o que eu acho. A mamografia com contraste e a tomossíntese, na edição passada, elas vieram como um suplemento. E agora, ser incorporado no BIHADS, reflete realmente aquilo que a gente estava falando, essa multimodalidade, a gente padronizar a língua, a gente ter harmonização e trazer para dentro do léxico que fica muito mais fácil. O BIHADS para mamografia com contraste é uma mistura da mamografia 2D normal com a ressonância, porque é isso que a gente está vendo, que é o que a Simone falou, e as indicações são as mesmas que a ressonância. E ela foi testada e validada semelhante, tá? Num cenário diagnóstico. Uhum. Mas, para mim, Paula, a beleza da mamografia com contraste é o rastreio. Que agora Você vem pode com o ajudar no braid, rastreamento. vem... Porque, assim, imagina, Juliano, a paciente entra e aí você tem a informação morfológica e E funcional, numa tacada só. E você sabe, o aumento de taxa de detecção de câncer é absurdo quando a gente acrescenta o contraste. Então, eu acho que talvez a mamografia com contraste seja muito mais interessante no cenário de rastreamento do que no cenário diagnóstico. Porque, por exemplo, a mamografia com contraste não vê bem parede, não vê bem axila, a gente falou. É a mesma limitação da mamografia. Então, para você fazer estadiamento nos casos que tem indicação, a ressonância é melhor. Mas para rastreamento e você fazer uma distinção do que está acontecendo é muito melhor. Voltando para a sua pergunta, você tem um nódulo oval circunscrito na mamografia, vamos lá, 2D, bonitinho. Ele tem um realce periférico espesso.
cara, não, eu já sei que ele é suspeito morfologicamente porque eu juntei as informações. Então, eu já consigo fazer um upgrade, já partir para uma indicação de biópsia, mamografia com contraste, já resolvi. Ao contrário, a mesma coisa, eu tenho uma assimetria focal, tô vendo ali, realça 0. Uhum. Seus problemas acabaram. Então, BIHADS 2. Aquela Então, simetria focal é, que você fica na oi, dúvida, né? Você sabe se o FDA já aprovou a contrastada para rastreamento? não. Mas eu acho que Não, agora vai ter uma pressão grande, Selma, por conta do Braid. Eu acho que as certo. pessoas vão começar a. O Braid é um estudo que fez comparação com vários métodos diferentes para rastreio. Então, comparou a mamografia, tomossíntese, comparou ressonância, ultrassom e mamografia com contraste. A mamografia com contraste e a ressonância foram infinitamente superiores em taxa de detecção de detecção, né? câncer, em relação aos métodos que usam única e exclusivamente morfologia, vai. Uhum. E eu acho que vai vir, Selma, porque para mim a beleza da mamografia com contraste é isso, assim, você resolver a vida da paciente no rastreamento com, com a melhor sensibilidade que você pode ter. E uma outra indicação que eu acho legal para mamografia com contraste é poder fazer biópsia. Porque aí você não precisa parar o seu magneto uma hora, entre e sai, entre e sai, com aquela Pra usar pra fazer confusão por para fazer a ressonância. biópsia. Em vez de você fazer biópsia por ressonância, você faz biópsia por mamografia com E o método contraste. é estereotaxia igual? Uhum. É igual, É igual? É. é igual. Nossa, Não, é Mesma uma coisa. maravilha. eu gostei dessa. Se Eu você também. tem o equipamento digital, você faz o É. upgrade para o contraste, Poxa vida, os aparelhos mais eu tô novos. gostando. Doutora Sim. Selma, quando você instalar aí, vamos fazer uma É. força para falar para as pessoas o quanto é legal, né? E o custo, né? E é muito mais O barato. custo, porque assim, se a gente tá falando de um exame que não tá no rol da ANS, vai ser muito mais difícil de a gente pedir em consultório, né? Então você tem lá Sim. uma simetria, a paciente não quer biopsiar, já tem uma resistência, né, da core biopsy, você tá na dúvida, você pede a mamografia contrastada, você consegue ter uma tranquilização e tranquilizar a paciente. Só que assim, qual é o custo, às vezes, de você fazer uma core, às vezes de você fazer uma ressonância com biópsia, que nem você falou, e qual é o custo de uma mamografia contrastada? Então, deveria ser mais um Um artifício fator para a para. gente conseguir entrar no rol do NS do que... A Doutora mesma Selma, dificuldade da biópsia a vácuo, né? é. Resolve da muito tomossíntese. mais. E quantos anos levou para a gente conseguir biópsia a vácuo? Eu lembro quando começou aqui em São Paulo, tinha um lugar que fazia e mal. E eu ficava brigando com os planos de saúde. Eu falei assim: vocês estão gastando 2 agulhas, porque eles dizem que acertam a lesão, eles não acertam a lesão. Eu fiz vários relatórios assim. E aí foi indo os outros lugares fazendo, você sabendo indicar, é o melhor. Você não precisa indicar para calcificação extensa, em 3 pontos. Você não precisa indicar para nódulo grande, né? Mas sabendo indicar é o melhor método em várias situações, né? Mas, Mas gente, a própria tomossíntese é isso que eu ia falar, doutora Selma. tomossíntese. A gente não tem Tomossíntese tomossíntese. A gente, rol não a pode, gente não tem. brigou ano passado para incluir. Tem também uma tentativa de voltar agora, né, doutora Selma, para ver se a gente consegue. Mas é isso. É que a tomossíntese veio com uma promessa que a gente teve essa promessa quebrada, né? Porque no começo era assim, a tomossíntese Vai resolver todos os vai seus resolver os problemas. problemas e a gente não vai precisar fazer ultrassom, porque o ultrassom sempre foi o calcanhar, né? Porque a gente está falando aqui de radiologistas que fazem só mama e que fazem ultrassom muito bem. Não é a realidade. No Não geral, é a não. realidade. Quando eu estava no ambulatório da Masto, 100% dos ultrassons a gente repetia, 30% das mamografias. Então, né, quando a Paula fala, a Selma fala do ultrassom que elas fazem, que vê mamária interna e vê os 3 níveis de linfonodo, quantos por cento dos ultrassonografistas fazem um exame assim? Muito pouco, né? Então, assim, uma coisa é a gente conversar do que é o ideal e o que está acontecendo na prática, né? Então, a tomossíntese veio com essa história, a gente, uma expectativa, não vamos precisar desses ultrassons meia boca que tem por aí, né? Mas, no fim, a gente diminui reconvocação, ajuda para simetria, mas a gente ainda precisa do ultrassom. Eu acho que a tomossíntese, ela é muito mais legal, vamos dizer assim, para reduzir reconvocação. Sim, E você o tem recall mais provou. segurança. Você fala Aí assim, não, provou. isso daqui a margem é exatamente essa mesma. E o BIHADS fala isso, se você tem a 2D e a 3D não, a tomossíntese, Uhum. vamos ver a margem na tomossíntese, que você está vendo Sim. melhor. Mas, em termos de taxa de detecção,
o ultrassom vê mais do que a tomossíntese. Maravilha. Vamos pro próximo tema? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças na tecnologia nos descritores de imagem, né? Alguns costumavam ser muito utilizados, tentaram uniformizar, né, entre os diferentes tipos de métodos de imagem. Para a ultrassonografia, o que chamou mais a atenção de vocês nessa mudança? Porque eles classificaram bem a forma, margens, a direção, padrão ecogênico, achados posteriores, enfim, tentaram deixar bem certinha essa descrição, bem diferente do que no início do BIHADS, né, como a doutora Simone comentou, e a doutora Selma. E também tivemos a inclusão do termo lesão não nodular, que antes a gente não tinha esse termo, e a gente acabava sendo descrito, né? Mas não era um termo próprio da ultrassonografia. E como vocês enxergam essas mudanças, e o que chamou mais a atenção de vocês na mudança desse léxico? Olha, para mim, o mais importante foi a introdução da lesão não nodular. Porque com os equipamentos que a gente tem hoje, a gente detecta muita coisa que não detectava antes. E a lesão não nodular é uma delas. E a gente não tinha léxico para ela. Então, eu acho que isso, para mim, foi o mais impactante. A gente ficava tentando achar um termo para descrever, né? Tipo uma distorção que correlaciona com a Alteração mamografia, textural. que correlaciona com a área de começa no realce nodular, da. A Então, velha alteração questão textural. É. E Ductos empilhados, né, doutora Selma, que a gente via também. Isso, lembra? então agora tem, né? Tem um léxico para a gente poder correlacionar, principalmente com a ressonância. a alteração ductal saiu? Esse termo, alteração ductal. O que a gente pode falar é como achado associado de envolvimento ductal, para lesão não nodular, inclusive, e para nódulo também, Uhum. que vem junto e aumenta a suspeita. Quando Acho tá que o Juliano está presente. falando das alterações ductais. Tá falando que agora das ductais. veio- Não. Veio bem descrito com a correlação com a clínica. É. Né? Mas a lesão nodular, minha única preocupação Ah, é o pessoal usar Pra tudo. indiscriminadamente. Usar pra tudo, né? Exatamente. Não sabe o que Não sabe quer, o ou que fica. é. Ou Lesão às vezes nodular. fica sugestionado porque você está vendo uma simetria na mamografia e você acha que tem que achar no ultrassom e usar o termo. Então, ultrassom sempre é aquele velho jargão, né? É operador dependente. Né? Então, assim, eu acho que tem que Nessa- ser muito criterioso para usar. E Não nessa situação aí, a gente daria um BIHADS 3, Paulo? O que seria? Por exemplo, uma situação, tem uma imagem mamográfica e você viu uma área, lesão nodular. 3 ou 4. Então, isso que é legal da lesão não nodular. As nodulares no ultrassom, elas estão mais estabelecidas em relação ao que Sim. você vai dar a categorização, né? Muito mais, porque a gente está começando agora. Então, eu acho que a gente começando a ter uma padronização, a gente já começa a juntar informação. Então, você vai ter informação de valor preditivo, você vai ter... Começa a ter uma coisa muito mais real. Porque antes, cada um descrevia isso do jeito que queria. E a gente via, porque a gente faz ultrassom direcionado. Então, você via uma alteração na ressonância suspeita, você levava para o ultrassom, você via. Mas não era nódulo, então você não tinha como descrever. Então, assim, o que é a respeito das lesões não nodulares hoje? Pelos trabalhos que a gente tem, e a maioria é cenário diagnóstico e cenário de correlação, elas têm um valor preditivo positivo maior do que 2%. De que? Maior do que 2%. Então, Então, ela não é BIHADS 3, tá? entendi. Ela é 4. Uhum. Mas, quando tem achado clínico associado, quando tem achado nos outros métodos de imagem, aumenta o valor preditivo positivo. Tá? E, o que eu ia falar? Esqueci Do BIHADS. do BIHADS. Se é 3 ou 4, depende. Não, a gente vai aprender daqui pra 4. frente. Pra E frente. agora 4. você estabeleceu esse léxico. Exato. ele é 4, mas o valor preditivo ele fica meio naquele limbo. Exato. Nos trabalhos está dando 30%, 40%, 30%, 50%. Então, é quase uma cara ou coroa. Aham. Né? Então, de novo, aquela A gente preocupação vai de biopsiar, como resumindo. vai biopsiar. biopsiar. Mas a preocupação daquela pessoa, às vezes, um profissional menos experiente com imagem mamária, que vai começar a achar lesão não nodular, às vezes num parênquima mais denso, numa área que tem um parênquima assim, mais com uma alteração fibrocística, e começar a colocar que aquilo é lesão não nodular. Acho que Né? uma motomia nessa situação é melhor, né? É melhor clipar. Então, assim, as lesões não nodulares, elas gostam de ser não nodulares. Então, elas gostam de ser não nodulares na mamografia, na ultrassom e na ressonância. Então, assimetria, calcificação, distorção,
na mamografia, são lesões não nodulares quando a gente vê no ultrassom, que são realces não nodulares na ressonância, então tem essa correlação. Sempre que você faz biópsia por um outro método, isso vale para tudo. Então, eu vi um negócio na ressonância, realce segmentar, olha o ultrassom, vou fazer a biópsia, Será que eu tô lá? clipa, Claro, clipa, e leva para o Faz método toda- de origem e vê se Perfeito. bate. E aí, eu não acho ruim nesse começo a gente biopsiar as lesões não nodulares, até porque tem toda essa questão do valor preditivo positivo, mas a gente não tinha uma padronização, que a gente vai começar a ter. Então, eu estou fazendo uma ultrassom de rastreio, eu acho uma lesão não nodular. Mas primeiro, eu tenho que ter certeza de que ela é uma lesão não nodular e não um tecido, como a Simone falou. Então, compara com a mesma área na outra mama. A gente tem duas, né? Não, vamos comparar. Geralmente sim, né? Exato, quando tem. Graças a Deus. Vamos ver o restante da mama. Então, às vezes, quando eu acho que pode ser uma lesão não nodular, eu paro, esqueço, vejo o resto da mama para entender o padrão daquela mama. Comparo com a mama contralateral, viro o decúbito, aperto, desaperto, ligo a harmônica, desligo a harmônica, ligo o Doppler, desligo o Doppler. Pra gente Você ver o que entendeu tá por que eu falei que eu tô com acontecendo. medo de como os colegas Eu vão tô usar isso? imaginando as pessoas como não que a gente vai colocam. Quais receber são os isso. radiologistas que têm esse cuidado artesanal? Não. De biopsiar, imagina, por clipe, levar... Isso daí, gente, é que nem cerâmica artesanal, né? Então, assim, o grosso, tudo bem. Mas é o bonito, eu acho, da imagem e intervenção Sim, é o bonito, da mas mama, a né? gente, como a Paula falou, a gente vai ter que biopsiar, vai ter que pegar mais experiência, melhorar essa porcentagem de valor preditivo positivo, né? Mas, assim, tem que fazer isso, tem que usar o transdutor, tem que ver no sentido radial, antirradial, aquilo realmente é uma lesão? Porque não tem margem, não tem forma, mas existe. Então, é um negócio meio que tá em Nárnia, entendeu? Ele tá lá, mas Tá, né? não é uma coisa tão concreta assim para a gente ter essa experiência. Então, é muito sutil. É quase que nem quando a gente está ensinando para o residente distorção arquitetural, né? Aquela coisa sutil. Se você está vendo que tem alguma coisa aqui, né, que rompe a arquitetura, e a Exato. pessoa Eu fica falo- olhando, Fica olhando, assim. né? Mas tudo bem, existe o descritor, agora Agora a gente pode usar. vamos fazer. Mas talvez a curto prazo, assim, no primeiros anos que a gente vai começar a usar, talvez aumente mesmo a taxa de biópsia, né? Quase tudo Porque- acontece isso, né? É, então. até Aumenta para a gente calibrar, né? até você Uhum. atingir o equilíbrio. Calibra. Porque uma coisa, tentaram dar um nome para algo que é muito subjetivo, Sim. pelo tudo que vocês estão falando. Então, a ideia é dar objetividade para o exame, mas ao mesmo tempo abrir um rol para tudo virar lesão nodular. E daí que vai dar o problema. O nosso medo é confundir com um tecido heterogêneo, né? Uhum. Porque é isso, né? Você tem que ter uma visão tridimensional da lesão, mas às vezes você vê melhor num plano do que no outro. É que nem realce linear, você vê às vezes ele linha na ressonância, vai ver ele linha num plano, quando você olha no outro plano ele é uma bolinha. A mesma coisa é no ultrassom. Então, e aí você tem descritores e forma de classificar, tudo bonitinho. Mas a gente vai ter que vir numa curva de aprendizado como tudo, né? Sim, com certeza. Ô, Prit, uma pergunta aqui da elastografia. Da elasticidade. Se É. vocês costumam usar a elasticidade, a elastografia na caracterização dessas lesões. Porque ele cita, né, que pode estar relacionado, então, lesões malignas, mais associadas a maior rigidez, mas também tem várias exceções, enfim. Se isso vocês usam na hora de descrever uma imagem? Eu fiz um trabalho anos atrás com 330 pacientes. Eu usava a Shearwave, aquele aparelho Supersonic. Então, era uma das melhores elastografias Shearwave que tinha na época. Mas, assim, eu achei que melhorou muito pouco, mas, assim, o maior benefício foi de você, de um 3 passar para 4A ou um 4A passar para 3. Mas eu não acho que compensa o investimento. Então, nós abandonamos essa técnica e a gente aqui hoje faz elastografia só para fígado. A gente não faz para mão. Eu acho que esse é o problema mesmo, né, doutora Selma, da elastografia, porque tem muita variabilidade de aparelho, de operador, de profundidade de lesão, da própria lesão, tem lesão benigna que é dura, com fibrose, tem lesão maligna que é mole, com necrose ou com mucina. Então, por isso que eles falam assim, eles colocaram no léxico, mas ó,
eles deixam muito claro, não é para usar como primário para definição de conduta, é para usar em conjunto com o modo B e você entender o que está acontecendo, principalmente nas situações que a doutora Selma falou, de 4A para 3, de 3 para 4A, que Não pegou, né? Não pegou, não serve para nada, é difícil, né? é difícil. Para mama não serve. Não vai bem. Não vai bem. Mas a Selma tá aí, teve experiência, né? E você fazer, de poucas lesões você fazer isso, qual radiologista que baixa BIRADS precisa ser muito firme. A Verdade. minoria faz isso. É tipo assim, o Doppler, mais ou menos, a ideia. Por exemplo, você tem uma Eu imagem. acho que o você tem uma Doppler imagem. ainda Eu gosto ajuda às mais do Doppler do vezes. que Eu da também. O Doppler joga uma elastro para ver, para alguma dúvida. Vocês acham que tem como eu posso dizer, um paralelo? Sim, Um paralelo um pouco pior seria, Paulo? tá junto com achados associados, Isso, vai, é. no BIRADS, no léxico, a elastografia e o Doppler. Mas É. o Doppler me ajuda muito mais, muito mais. Porque elastro. Então, assim, modo B, Doppler e harmônica, 99% resolve. tá ali. Eu fico até só com a harmônica. Mas o Doppler às vezes tira uma dúvida de um linfonodo intramamário, né? De uma Exato. lesão que você não está conseguindo definir. Que nem uma lesão não nodular, que você vê um Doppler, né? Entrando com aquele padrão suspeito, lógico que vai te ajudar. Agora, elasto realmente, não, eu acho que o pessoal. Até a minha maga com a elasta, que eu acho que ela que atrasou essa última versão do BIRADS, porque o pessoal queria fazer elasto descer goela abaixo, né? Por Entendi. conflitos N aí. Mas ficou, né, até tentar tirar alguma coisa positiva dos dados, mas é isso que a Selma falou, não, é muito trabalho, investimento para muito pouca situação. Retorno, né? Muito pouco Para retorno. paciente também, né? Então, assim, quantos por cento de lesões vai acontecer isso? Faz uma core, resolve e dá alta. Agora a gente vai falar de ressonância. Lu, Então, vamos falar da ressonância. Caiu um tema, um descritor da ressonância, que é o termo foco. Não é mais para usar foco em ressonância, e é para usar realce não nodular, que foi incluído. E também foi incorporado o sinal em T2 como um descritor de massa. E aí, essa queda do termo do foco é para tirar a ideia de que a gente tinha uma massa, de que a gente tem ali tentar trazer mais objetividade, e daí a lesão não nodular vem para mostrar que é só seria um realce, ou algo que nem a gente falou, algo com mais suspeição. Ou como é que vai ser esse termo foco, assim, para vocês? O que vocês acham que pode ter trazido de benefício ou malefício? Eu vou deixar para as radiologistas. doutora Selma, a Ó, senhora eu gostou ou acho- não que caiu o foco? Não, ainda não, mas porque é difícil. A gente desmamar, né, de um termo que faz décadas, a gente usa. Mas o que acontece? Acabava que ficava uma salada, por exemplo, às vezes aquele foco era só um realce de fundo, ou às vezes era só alguma coisa, ficava tudo misturado. E então, do jeito que eles fizeram agora, por exemplo, se falar que é um pequeno nódulo, que também é um dos termos para usar, pequeno nódulo, você já sabe que é uma lesão tridimensional. Agora, se falar uma lesão não nodular focal, que é o outro termo que eles falam, aí você já tem outra interpretação no seu laudo. Então, eu acho que vai ser bom, o duro vai se acostumar e vai começar a usar, mas eu acho que é uma questão de tempo, né? E de treino. Lembra da curva de aprendizado? A curva de aprendizado também é para desmame de escritores Para que a gente desapego, né? exato, que Pra a gente usou desapego. por 12 anos. Assim, a questão do foco. O foco, ele, na edição passada, a definição é uma lesão menor do que 5 milímetros, muito pequenininha, que eu não consigo caracterizar de uma outra maneira. Hoje, os nossos aparelhos estão infinitamente melhores em termos de resolução espacial. Então, não tem sentido eu falar para você uma lesão que eu não consigo caracterizar de uma outra maneira. E que não tem aquela harmonização que a gente está falando com os outros métodos. Eu não tenho foco na mamografia, eu não tenho foco no ultrassom. Eu não tenho. Então, por isso que eles falaram assim, ó, foco, a gente não vai mais utilizar, porque eu tenho mais resolução e eu não tenho nos outros métodos. Então, ou é um pequeno nódulo, se ele é tridimensional, bolinha pequena, ou se ele é um realce focal pequeno, que não é bolinha.
Entendi. Que não é uma massa, que Exato, é que um não, realce de não tem a fundo. margem externa convexa. Uhum. Tá. Que é isso que faz com que ocupe Que vai conversar espaço com a lesão não para nodular do conversar com a ultrassom. lesão não nodular. Porque quando eu leio, eu como mastologista, no meu consultório, quando eu pego uma ressonância e eu leio foco, eu penso que é algo focal, ou seja, que é algo naquela região, pequeno, que não é um comprometimento às vezes tão extenso. Quando eu leio lesão não nodular, aquilo parece, só o nome, eu acho que já traz assim, nossa, será que qual que é o tamanho disso? Qual que é, será que a gente tem um maior acometimento? Eu acho que isso esse termo, esse léxico, traz um pouco mais, assim, de suspeição, deixa a gente como mastologista, quando pega o laudo, deixa um pouco mais atento naquela área, entendeu? Eu acho que isso traz até um pouco mais, assim, de importância, assim, de olha, tem isso aqui, fica de olho, entendeu? E isso é a minha impressão ao ler, entendeu? E o hipersinal em T2, o que que vocês acham? Eu gostei. Você quer falar, doutora Selma? Pode falar. Não, pode falar você. Não. Eles trouxeram algumas coisas do T2. Tá. Primeiro, O que é T2? Explica para mim, Paula, porque eu não sou radiologista e muitos assim, ó, mastologistas que estão nos a vendo gente não é não sabem, né? radiologista. Então, assim, a gente gosta de falar que a ressonância é uma técnica multiparamétrica. É. O que isso quer dizer? A gente faz várias aquisições, várias sequências para você entender o que está acontecendo com aquela lesão. O T2 te mostra água, Certo. lesões hidratadas, Uhum. tá? É para isso que ele é muito bom. Então, eu tenho, primeiro, para nódulos, o alto sinal em T2. Uhum. Porque se ele for oval, circunscrito, homogêneo, tem um septozinho escuro dentro e alto sinal em T2, eu tenho muito mais segurança para eu dizer que essa lesão é provavelmente benigna e eu posso controlar. Por quê? Para ressonância, a gente não tem estabelecido, como a gente tem para mamografia e para ultrassonografia, quem são as lesões BIRADS 3. A gente tem, olha, acho que isso daqui é. E o nódulo, com esses descritores todos, faz sentido porque é uma cópia da mamografia, uma cópia do ultrassom, então está acontecendo na ressonância também. Então, ele te dá uma segurança muito grande. Fala assim, ó, nódulo com todas essas características, eu fico tranquilo para acompanhar. A outra coisa que veio foi o edema perilesional, que aparece no T2 também, porque é hidratado. Uhum. E pode estar associado com lesões malignas e indica um pior prognóstico, maior chance de ter metástase linfonodal, mas também pode ser um processo inflamatório ali. Então, mastites podem ter edema perilesional, pós-biópsia eu posso ver um edema perilesional, mas foram as duas coisas que essa edição nova trouxe e que ajuda a gente a melhorar o valor preditivo positivo. Esse edema perilesional, ele reflete o halo ecogênico no ultrassom ou não? Sim, porque o halo ecogênico o halo ecogênico, que o é halo outra coisa ecogênico, que a gente não falou, né? É, Quando a gente falou de ultrassom. Que já esteve Aí, ó, no puxei. BIRADS antes, Já, e puxei. com uma saiu e pseudocápsula. agora voltou. Ele, Agora, outra coisa. fala, Selma. Não. No sinal T2, quando é misto, né, hiperintenso e não hiperintenso, também pode denotar uma lesão mais agressiva. E mais chance de ser HER2 positivo. Eu estou falando isso porque eu tive um caso essa semana, eu biopsiei ela ontem e me parecia uma lesão muito agressiva nos outros métodos. E o realce, o sinal em T2 da ressonância era os dois, era hiperintenso e não hiperintenso. Então, eu estou só esperando o resultado, porque eu li que isso aí indica uma lesão com maior agressividade Necrose, tumoral. Necrose pode aumentar. Por isso que você tem que ver todo o conjunto, né? Como que ele está realçando. Porque essas lesões que têm necrose, que são de alto grau em geral, tem aquele halo espesso periférico Mas no jeito que não era. realça. Não era meio É, heterogêneo. não, era bem heterogêneo mesmo, sabe? Não parecia necrose. Então, eu fiquei pensando que você pegar esse Mucina. caso sair... Mucina também pode ter alto sinal em T2. Carcinoma mucinoso. Sim. Por isso que tem que olhar o conjunto da obra, né? Como está isso. realçando também. Pri, vou dar continuidade? Então, acho que o manual, a versão nova do BIRADS, ele tentou, então, traduzir aí maior objetividade, as imagens, maior clareza nos laudos. Acho que é sempre uma tentativa, né, de todo mundo falar a mesma língua e todo mundo ver aquela imagem e escrever da mesma forma. E o que
uma das consequências disso foi tentar restringir o BIRADS-3, né? Então, por exemplo, acho que a Paula acabou de falar isso no léxico da ressonância, a classificação BIRADS-3 praticamente ficou restrita a massa oval circunscrita, com hipersinal em T2 e com realce interno homogêneo ou septações internas escuras, né, grosseiras. E como vocês acham que essas modificações mudaram essa categoria BIRADS-3? Você acha que a gente pode tirar um pouco do BIRADS-3, levar mais para o 2 ou para o 4 e tentar restringir mais agora, esse novo léxico, o BIRADS-3, né? E uma outra questão é quando a gente usa o BIRADS-0 na ultrassonografia. E se esse BIRADS-0 pode ser usado para indicar mamografia contraste, ressonância de mama. Então, qual seria também, quando que a gente poderia usar um BIRADS-0 no ultrassom? BIRADS-0 no ultrassom é comprar briga com a paciente com o laboratório, né? Mas, né, se você tem uma lesão que você acha que pode ser, por exemplo, uma esteatonecrose, que é bem feia no ultrassom, na mamografia você fecha, né? Você não tem mamografia, por E exemplo? você não tem a mamografia, eu, quando trabalhava em laboratório, explicava para a paciente que você precisa da sua mamografia para poder dar o laudo correto. E às vezes isso funcionava, às vezes não. Aí você tem que gastar caneta, né? Você tem que colocar que é 0, porque eu prefiro colocar um 0 do que colocar um 4, numa coisa que eu acho que não vai ser nada, e colocar que não foi relacionado com a mamografia. Mas isso acaba ficando o que é não ideal, né? Porque o ultrassom sempre é complementar naquelas mulheres que estão em idade de rastreamento, né? Então, até a ordem de fazer o exame, a gente tem que respeitar primeiro a mamografia, depois o ultrassom, de preferência fazer o ultrassom olhando a mamografia. Isso nos melhores serviços é assim. Então, numa situação dessa, você dá o BIRADS-0 e pede para complementar com a mamografia. Agora, dar um BIRADS-0 para pedir uma ressonância, dar um BIRADS-0 no ultrassom, não lembro de Tem ter alguma tido uma situação? situação dessa. Isso aí a gente vê frequentemente alguns laudos, vocês não acham? Dar uns BIRADS-0 no BIRADS-0 no ultrassom. ultrassom pede ressonância. Nossa, é para cortar os pulsos, né? Então, o BIRADS, ele fala um pouco contra isso, né, Selma? Para a gente não dar um BIRADS-0 e pedir uma ressonância. Isso para mamografia também. Para você tentar Sim. fechar. Se você precisar... Principalmente se é suspeito, né, não, Paula? Se pelo já é um amor de 4, Deus! a ressonância não vai baixar esse BIRADS. Não, nem pode. Você não né? pode usar um outro método de uma maneira geral para Pra baixar. contraindicar uma biópsia que já foi indicada. Então, a mesma coisa, eu vi um nódulo irregular espiculado na mamografia. Eu já sei que eu vou indicar a biópsia. Isso é muito Eu não importante tenho que você dar o colocar. 0 ali e pedir um ultrassom. O ultrassom não vem para caracterizar a lesão, eu já defini a conduta na mamografia. O ultrassom vem, vou identificar essa lesão no ultrassom e vou guiar o meu procedimento pelo ultrassom, que é muito mais confortável para todo mundo. Então, é sempre melhor você fechar o seu BIRADS e colocar assim, olha, talvez a ressonância nessa situação possa trazer informações adicionais, mas essa lesão é esse BIRADS, essa é a conduta, é isso que precisa ser feito. Isso É muito difícil importante. você Outra cair coisa essa que eles suspeição, né? falam no BIRADS, de BIRADS-0 no ultrassom, mas aí eu penso que é para quem faz a ultrassonografia automatizada, que eles falam assim, para pôr BIRADS-0 quando você precisar de outros cortes de ultrassom, que não são os padrões, os cortes padrão. Mas eu interpreto isso como talvez um complemento de um ultrassom automatizado, que é o técnico que faz. Agora, você está fazendo ultrassom, se você precisar de outras imagens adicionais que não as padrão, lógico que nós vamos fazer, né? E eles falam também de esperar trazer exame anterior, que esse exame tem que vir em 30 dias. Também eu não gosto disso. Eu acho que não deve dar BIRADS-0 para buscar exame anterior. Eu acho que se puder trazer, melhor, mas deixar essa paciente solta aí com o BIRADS-0, também não sei. A gente segura, né? Quando a gente segura e pede para Pra trazer. trazer, E espera aí pra você dar o laudo, consegue, né? Pra você finalizar, né? consegue finalizar, né? Infelizmente, a gente tem 2 problemas nos serviços que não são tão assim dedicados, e vejo muito isso em serviço terceirizado para a rede pública, né? Muitos serviços que são contratados pela prefeitura, pelo município, pelo estado, que é aquele monte de mamografia com mama densa, BIRADS-0, Uhum. Nossa. Tem e muito. ultrassom, BIRADS-0.
né? Então, essa paciente que a Selma falou fica perdida por aí, né? Então, essa mama densa, coitada, ela é uma mama normal. Se tiver alguma coisa escondida no padrão denso, é um infortúnio, né? E o ultrassom vai entrar ali num sistema de saúde pública, a gente não consegue ficar fazendo ultrassom para toda a mama densa. E também é aquela história daquele ultrassom que fala o sinal da cruz, né? Esse ultrassom não vale a pena fazer, Sim. né? Massoterapia de mama, né? Esse ultrassom eu não quero. Então, se para fazer ultrassom em mama densa, é ultrassom bem feito. Então, eu brinco com os alunos, como é que o ultrassom tem que ser aqui, numa mama densa, BRAS2? Eles ficam tudo olhando e falam, ultrassom bem feito. É esse ultrassom. Esse ultrassom vai resposta. ajudar, né? Então, de novo, né? A questão da realidade. Até pouco tempo eu estava no público e no privado. Agora estou só no privado. E ainda no privado, eu tenho dificuldade com o exame. Né, menos, né? Agora eu corto os pulsos menos vezes a semana. Mas a gente, putz, é uma pena, assim, porque a paciente, ela faz a mamografia, ela tem um laudo errado, ela faz ultrassom, ela tem um laudo errado, aí você fica com aquela cara, assim, olhando para a paciente que vinham fazendo pré-natal do câncer da paciente. Isso é dificuldade mesmo. Eu gostei muito que vocês falaram da ressonância no BIRADS 3. Eu queria que vocês comentassem um pouco, porque isso é muito comum. Eu pego muito paciente de consultório e falo assim: eu falo, olha, tem um BIRADS 3, a gente vai seguir no ultrassom, para um nódulo provavelmente benigno, clínica de fibroadenoma, mas a gente vai fazer seguimento, que é o protocolo. E daí a paciente me solta: ai, nunca fiz uma ressonância, tenho um histórico de uma prima com câncer de mama, né? Não fecha ali para histórico familiar. Então, assim, quando que eu vou pedir uma ressonância BIRADS 3? Não vai me ajudar, não vai servir. Você diz a paciente tem um laudo que deu um BIRADS 3. Isso. Tá, que agora vai ultrassom. ser um problema para os radiologistas, né? Porque tem muito BIRADS 3 que não é a tal da bolinha circunscrita, né? Aquela coisa do, eu acho que é benigno, mas deixa eu fazer um controle em 6 meses. Uhum. Isso causa um problema para a gente no consultório, Sim. porque fazer uma ressonância não é exatamente um exame confortável, né? Mais as questões do gadolínio e tal. Mas talvez, acho que a gente vai ter 2 tipos de radiologista, os que vão dar o 2, que são os mais experientes, e os que vão passar para o 4, porque não vão querer comprar a responsabilidade de dar um BIRADS 3, né? Agora, você recebe um BIRADS 3 no consultório, o que que eu faço? Tem que achar aquela bolinha no ultrassom. Eu quero tirar essa paciente do circuito da ressonância a cada 6 meses. Aí você manda para um radiologista especializado. E se for a bolinha que existe, ele vai achar, e aí ela entra no screening do BIRADS 3, vai fazer controle em 6 meses. Agora, o fato de ter um fator de risco, só se fechar para indicação de ressonância. Prima não fecha. Cunhada não fecha. Aquelas coisas, né? Uhum. Mas a paciente fica muito angustiada, né? Fica, opa. Ela não quer fazer aquela ressonância, porque é um exame chato de fazer, mas ela também fica, mas aqui diz para fazer controle em 6 meses. Então, o ideal é que você tente achar aquela lesão no ultrassom bem direcionado. Luiz, essa pergunta a última pergunta do roteiro aqui é muito bacana, gostei. Eu queria saber quais são as mudanças que vocês acham que vão ser mais impactantes na nossa prática, no cotidiano, e se vocês acham que tem algum descritor que vocês vão falar assim, vou sentir falta. Eu já senti falta do foco na ressonância. Eu já tô apegada. Então, se vocês pegarem laudo que tem de ressonância com foco, tá errado. Não aceitamos mais esse descritor. E aí? Que tem algum descritor que vocês vão sentir falta, sim? Vocês acham que vai ter alguma coisa que vai impactar muito, tipo a lesão nodular? O que eu vou sentir falta é de margem microlobulada. Eu gosto. É? Ficou só pro ultrassom. Mas, por outro lado, eu gostei de ter tirado o irregular de margem da ressonância, porque ficava forma irregular, margem irregular, então ficava nódulo irregular, irregular. Eu gosto do indistinto, mas eu gostava, né, do microlobulado para mamografia também. E para ultrassom, como você tem uma resolução boa, você consegue ver. Assimetria em desenvolvimento. Ah, essa é Assimetria em outra, hein? desenvolvimento Caiu, né? caiu, não tem mais, porque eles tiraram essa questão temporal. Então, vai continuar tendo a mesma repercussão, uma simetria focal nova mais densa ou maior, mas você tirou
Tempo. O em desenvolvimento. Então, a simetria focal nova. Por quê? Você não tem nódulo em desenvolvimento. Você tem um nódulo novo, você tem um nódulo maior. Então, para seguir pra a padronização. Entendi. De novo, é a mesma coisa. A gente tem que entrar na curva de aprendizado de parar de utilizar uma coisa que a gente utilizou 12 anos. Mas a implicação é a mesma, a gente só não vai chamar desse jeito. Vai ser uma nova simetria. É uma simetria Nova. focal nova. Nova. E é preocupante do mesmo jeito. Doutora Selma, o que a senhora gostou que entrou e que a senhora vai sentir falta? Ó, o que eu gostei muito foi da estruturação do laudo, que leva em conta a clínica, o grau de risco da paciente. Eu acho que ficou tão bom, porque agora a gente tem, assim, quem não seguia, agora tem um padrão para seguir e correlacionar o histórico, a clínica e a imagem. Então, para mim, isso foi uma coisa, um avanço muito grande. E, por enquanto, estou sentindo falta do foco, mas eu pretendo... Está no processo de adaptação. Somos Isso. órfãos do foco. Isso, exato. Eu gostei das indicações estruturadas também para todos os métodos. É a mesma indicação para todos os exames. Eu acho isso sensacional. Rastreamento e subdivisões de alto risco, mama densa, ou mamografia diagnóstica, ultrassonografia diagnóstica é sintomática, estou controlando o BIRADS 3. Eu achei isso muito bom. Os clínicos têm que preencher E agora, você, né? Cif? Por favor. Eu vou sentir falta do pipoca, que tinha um apego com a é verdade, pipoca. eu gostava de Era meu pipoca. apelido de pequena, era pipoca. O pipoca eu achava tão E a bacana. pipoca é pipoca em qualquer lugar do mundo. Não, Isso é verdade. Não só é? de você falar o nome dela, você já sabia que era benigna. Eu Sim. gostava da Entendeu? pipoca. Mas eu acho mais correto não colocar o nome Não, de alguma sim, coisa. Né? acaba sendo uma coisa de... Eles tiraram todas as comidas. O que tiraram. tinha que tirar? Leite de cálcio. Ah, é, leite de Leite de Pipoca, cálcio também, que também era uma coisa bem legal de explicar, fazia sentido, mas tudo bem. Ficou em camadas, que nem todas as leite de cálcio ficam em camadas, fica apenas uma massa folhada agora, né? E Não pode comer comida. o que eu gostei foi a estruturação da parte de alteração ductal. Eu achei que ficou bem didático, né? Então você tem que dizer se a alteração ductal ela é unilateral, se ela é bilateral, se ela é unilateral, se ela é só focal ou se é global. Simetria, que mais que tinha alteração? Achado associado, que era a parte de clínica, né? Se tinha fluxo, tipo de fluxo. E se é periférico ou central, né? Então, tudo isso, para a gente que correlaciona com a patologia, sabe que isso vai levar mais por uma lesão suspeita, uma lesão menos suspeita. E o que eu ainda quero ver no BIRADS é um número para aquelas lesões que a gente biopsia, que deu atipia, que a gente vai acompanhar, que são as lesões do NHS, lá do Royal College de Pathology, que a gente vai, ou tirou tudo pela mamotomia e você vai acompanhar, você não vai intervir, e vai ter, sei lá, um BIRADS 7. Entendeu? Então, é Vai uma estar a lesão. imagem lá, vai estar a imagem. Não, Que saiu, saiu. o B3 sai, Saiu pela mas mamotomia, saiu. quando vem um laudo para você fazer e o radiologista tem acesso a essa biópsia e tem atipia, ele não pode pôr BIRADS. Você sabe, Porque ele não sabe o Simone? significado. É isso? E tem muito mastologista que ainda opera o Sim. B3 que saiu inteiro, Sim, né? Então, aham. assim, isso é uma coisa que tem melhorado, mas muitas vezes a gente pega esse laudo de mamografia sem BIRADS. Você sabe que teve uma pergunta, assim, naquelas perguntas mais frequentes, e foi abordado numa aula. Exatamente isso. Lesão B3 e você tirou tudo. Você tem só achados relacionados ao procedimento e mais nada residual, é BIRADS 2. E você põe um adendo. Foi feita uma biópsia e veio uma lesão com atipia. Estamos... Mas não são todas as B3 que você não vai intervir. Hiperplasia ductal com atipia, Não, você sim. ainda intervém. Não, então, mas isso a gente, em geral, quando faz a biópsia, você fala assim, olha, pode ter subestimação, conveniente e tal. Mas, e aí a gente está classificando por isso, a gente está classificando a imagem. Então, você vai falar assim, ó, eu sei que fez uma biópsia, que veio atipia, mas eu não estou vendo nada na imagem BIRADS 2. Ou se tiver calcificação residual, ou se estiver aumentando, BIRADS 4. Foi para a gente classificar imagem e colocar o adendo de que veio uma hiperplasia ductal atípica, posso estar subestimando,
faz aí o que você sabe fazer de melhor. Então, E o melhor, não é um 3. Deu medo. não é um 3. Não é um 3, é um 2 ou um 4, né? Ou você vai continuar tirando, ou você vai ter É, né? Ou você vai ter uma condução cirúrgica, uma Mas hiperplasia assim, mas se for uma aquatipia. hiperplasia ductal atípica, vai, Uhum. e você tirou tudo. Uhum. Então, você tem situações que você pode controlar, Conduzir. Uhum. tem situações que você vai ampliar. Isso é tudo. Era bastante mais velha, foco único, tem uma série Uhum. Acho que isso é de motivo para outro questões. podcast. Exato, Sim, uma série de Manejo- questões, Manejo então, das lesões Vamos BIHADS ver. 3 do NHS. Eu acho que vai ter alguma coisa nesse sentido. Porque ainda no último É. Nas consenso, próximas- nos o próximos hiperplasia vídeos. ductal atípica ainda ficou. A grande maioria dos painelistas votaram para intervenção cirúrgica. Talvez Pra quando a gente ampliar, for falar é. sobre alguma coisa Para sobre ampliar. procedimentos minimamente invasivos, e aí acho que vai tocar nesse assunto. Eu acho que tem que ser um específico, viu? Acho Esse que assunto sim. rende muita coisa, porque tem muita patologia envolvida e tem que chamar um patologista. Você sabe que esse videocast foi um dos que eu mais aprendi? Com Fiquei muito certeza. feliz. E Eu- assim, a gente aprende a ver o laudo que não tá com os descritores, entendeu? E Eu acho saber que que isso é aquela muito pessoa não está importante. atualizada. Exato. Para você É pegar um importante o do... mastologista saber e qualificar o exame que ele está recebendo. Exatamente. Você pegar no consultório e olhar assim, ó, esse ultrassom aqui não tem nenhum descritor validado no último. Será que a pessoa sabe o que tá imagem, fazendo. será que a gente não tem que pedir um ultrassom second look pra gente olhar essa imagem para ter certeza de que tá fazendo o rastreio correto para essa paciente? Eu achei isso mais assim, mais prático, que eu mais vou levar para minha prática, com certeza, assim. E por isso que eu iria agradecer vocês. Gostaria que vocês falassem as últimas palavras do nosso videocast. Paula, fique à vontade. Ai, gente, eu só tenho a agradecer. Foi muito legal, foi muito divertido. Eu também aprendi bastante. Porque a gente vê a opinião, né, de quem pede, de quem está recebendo. E eu gosto sempre de falar de BIHADS. Então, eu acho que a gente só enriquece e saber o que vocês precisam é fundamental para melhorar o que a gente faz. Doutora Selma, últimas palavras. E muito Olha, eu obrigado por gostei estar muito. presente, viu? De estar Eu que aqui. A agradeço. senhora é uma referência para nós. A senhora não você. Porque a senhora Você, fala por que favor. tem uma conotação Isso. de mais idade, mas a É. jovialidade da senhora, da sua, né? A sua jovialidade mostra que não. Tá, muito obrigada, viu? É um prazer estar aqui e eu também me diverti muito, gosto muito da Paula, da Simone, e foi muito bom estar com vocês e com elas, e muito bom conversar com os mastologistas para ver também o que eles pensam, né, o que vocês pensam, que isso sempre ajuda a gente. Então, foi muito aprendizado para nós também. Sim. Bom, eu sou a médica do multidisciplinar, multiprofissional, né? Então, assim, a imagem faz parte do nosso dia a dia, né? Eu tenho ultrassom no consultório. Eu não faço ultrassom das minhas pacientes assim para laudo, mas é minha terceira mão, né? Tive essa facilidade de aprender e tal, e me ajuda demais. Então, acho que se puder dar uma dica para os colegas mastologistas, eles vão encaminhar as pacientes para fazer mamografia, ultrassom, com os profissionais de confiança, mas ter um ultrassom no consultório me ajuda demais. Me ajuda demais. Então, eu acho que isso hoje é uma coisa que é interessante da gente investir. Não pode ser um POC, aquele pequenininho portátil, com uma imagem boa, ajuda bastante. Bom, a gente agradece a presença de vocês. Foi um privilégio poder conversar e aprender um pouquinho das modalidades de imagem, que não é a nossa rotina do dia a dia, mas a gente recebe todos os dias, né? Eu tenho muita dificuldade no dia a dia com o resultado de ultrassom. Isso aí é sempre, várias vezes eu tenho que pedir uma segunda opinião, enfim, ou aumentar aí, né, o nível de imagem, pedir uma ressonância, enfim, porque meu ultrassom não é satisfatório. E isso encarece demais, né? Custo que a gente tem e ao mesmo tempo vem da realidade do SUS, enfim, do sistema público, que é muito complicado também esse acesso a tudo isso. Se a gente tivesse um bom ultrassom, uma boa mamografia, já ia ajudar demais, né, no rastreamento, enfim, no diagnóstico dos nossos pacientes. Mas muito obrigada pela aula de vocês, por tudo que a gente pôde conversar aqui sobre essa nova versão do BIHADS. E a gente espera que todos tenham aproveitado, né? E a gente está encerrando aqui esse vídeo. A gente pede para vocês compartilharem, curtirem nas redes sociais da SBM, da Regional São Paulo. E a gente vai ter um novo videocast agora em agosto.